vamos falar de técnico agora, rapidinho, porque a galera aqui ficou dividida, tem muita gente falando do Ramon Dias, né, que pode ser técnico, ele até chegou a vir para o Botafogo, mas não treinou porque teve problema de saúde, ele estava muito bem na Arábia, e Rogério Ceni, que eu quero saber de vocês o que vocês acham, o que você acha, Edmundo, o que faz nesse momento, qual que é a característica de técnico que tem que trazer um cara tático, um cara que mexe só com grupo, qual que é o estilo de técnico que o Vasco tem que ir atrás? Eu acho que tem que ser algum técnico brasileiro. Por quê? Porque tenha conhecimento do futebol brasileiro, das características do atleta. Eu não preciso estar lá todo dia no Vasco para conhecer as características dos jogadores que o Vasco tem hoje. Então, os técnicos estão atentos, já treinaram o time que jogaram contra. Você traz alguém de fora com uma outra mentalidade, um outro tipo de treinamento, você corre um risco de dar muito certo, como já aconteceu aqui, mas demora, às vezes a adaptação demora muito. O Vasco não tem esse tempo. A gente fez uma conta aqui muito a grosso modo. Faltam 26 jogos, né? O Vasco agora tem 9 pontos, para chegar a 46, se eu não fugir da escola, faltam 37 pontos. Certo? 37 pontos são 12 vitórias e um empate. São 12 vitórias e um empate. Você precisa ter um aproveitamento de 50%. Até agora tem 20%. Então, assim, não dá para perder tempo. Tem que ser alguém pronto e que conheça esse grupo na palma da sua mão. Não é porque venceu hoje, não. Mas parece o cara mais credenciado. Porque hoje existe nos clubes de futebol uma integração muito grande entre o profissional e a base. Está toda hora tendo treino entre o sub-20 e o profissional. Então, o cara conhece o Peck, Ignaldo, o Figueiredo, enfim, Marlon Gomes, Andrei Santos, que não está mais, né? Não está mais porque eu estava suspenso. Eram jogadores do sub-20 há um ano atrás, há um ano e meio atrás. Entende, Gui? Então, ele conhece esse cara, ele sabe das características do cara. Então, fica mais fácil para ele trabalhar, ficou mais fácil para ele adaptar. Você vê que hoje, olha como é que é engraçado, como é que é a mudança radical de pensamento. Hoje, não tinha nenhum volante brucutu, nenhum. O volante mais recuado era o Jair, depois Marlon Gomes e Alex Teixeira. Eu falo muito aqui que futebol é ocupação de espaço. Você não precisa ser da posição para ocupar aquele espaço. Mas o cacuete de atacante, o defensor não tem, o volante brucutu não tem. Entende? Na hora da finalização, no jogo contra o Goiás, sobrou uma bola para o Cocão. Ele perdeu o time, acabou não fazendo gol. Não é característica, ele não está habituado a fazer gol, está habituado a tirar. Aí você vê, o cara hoje botou um time altamente ofensivo. O Vasco teve algum momento ali que cedeu um espaço ao outro, acho que mais por mérito do Cuiabá do que por demérito de marcação naquele setor. O Pumita, que era uma avenida, hoje não teve problema de marcação. O Bambu, toda hora que ele joga sério, ele cumpriu bem a função dele, o Léo Pelé nem se fala. Então, assim, você não precisa ter ali só jogador que fica engessado ali naquela posição para fazer aquele bloco de roda para cá, roda para lá. Você tem que ter desenvoltura. Tem hora que o Peck vai cair aqui, hora o Figueiredo vai cair ali, eles vão trocar de posição, e isso vai dificultar a marcação do adversário. Então, assim, eu falei isso tudo porque eu prefiro que seja alguém brasileiro, habituado com o nosso futebol aqui, sabe? Que saiba das dificuldades, que entenda esse momento do Vasco, que é um momento de sair da zona de rebaixamento, porque foram cinco Série B, né, que o Vasco jogou. Foram 4 rebaixamentos, mas disputou 5 vezes a Série B. O torcedor do Vasco não suporta mais, não admite mais que isso volte a acontecer. Então, cara, não dá para inventar alguém só porque é estrangeiro, porque hoje eu estava vendo, dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, 3 são estrangeiros, só o Renato é
é brasileiro. Cara, mas aí o elenco que os caras têm, né? Mas alguns caras são de fato bons de verdade. Porque também já passou um monte de técnico estrangeiro por aqui que foi um fiasco. A gente fica só com a memória do que fez o Jorge Jesus, do que tem feito o Abel, né? O Luiz Castro agora, que é uma grata surpresa. E, cara, o caráter dele me impressionou. Ele está vivendo no Rio como um perfeito carioca. Enfim, é até uma lembrança triste, mas ele foi ao velório do Roberto Dinamite. Eu achei de uma dignidade, de uma hombridade gigantesca. Ele lá dizendo que admirava, que gosta do Vasco, e que foi dar lá seu carinho. O adeus, né? Um carinho dele. Então, assim, tem caras diferenciados, mas tem outros muito ruins, muito ruins. Então, não acho que tenha que ser estrangeiro. Eu gostaria que fosse um técnico brasileiro. Ainda acho que deveria ser alguém que tem uma identificação com o clube, que conhece o clube, que já trabalhou no clube. Por isso, eu falei de Jorginho e Felipe como auxiliar. Eu não decido nada. Posso dizer que esse é bom, que aquele é ruim, mas a decisão tem que ser tomada pelo Luiz Melo, Paulo Brax. Só que, pelo amor de Deus, que essas pessoas possam ouvir a torcida também. Porque a torcida tem um amor incondicional ao clube. A torcida, de fato, quer o melhor para o clube. Né? Então, assim, às vezes a gente extrapola, a gente xinga, a gente fala até algumas coisas que não deveria, mas é com o coração, com amor, né? E de um clube, por um clube que há muito tempo passa por dificuldade. Então, assim, você me perguntou, que seja um brasileiro e que eles analisem bem o currículo, o jeito de ser, o jeito de agir, que seja compatível com os jogadores que estão no Vasco e que, cara, comece uma nova era, uma era de sucesso. Né? Embora esse Campeonato Brasileiro tenha bastante oscilação. Você vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, mas num posicionamento ali que você não corra risco de rebaixamento. Você falou de você não quer estrangeiro, mas e se fosse um estrangeiro que já passou pelo Brasil e conhece o futebol brasileiro? Por exemplo, o Aguirre, que é um técnico que eu acho que seria bom nesse momento, porque ele já treinou o São Paulo, um time que tem bastante pressão também, e ele conhece um pouco o futebol brasileiro. Ou você acha que mesmo sendo um cara que já passou por aqui, não serviria? Cara, eu sigo muito o Vasco, né? E o Palmeiras. Então, mas pelo que vi quando ele treinou o Inter e principalmente o São Paulo, time reativo, time de contra-ataque. Por isso que não deu muito certo aqui. Talvez aí ele vai... O Gareca passou aqui. Foi um fiasco. Foi para a seleção peruana. Fez sucesso. Porque lá ele vai jogar 80% dos jogos da seleção peruana, vai jogar contra time melhor. Ele tem que ser reativo. O DNA do Vasco não é assim. Então, às vezes, a gente se pega a um trabalho sem entender todo o contexto. Entendeu? O Peru foi a Copa? Não foi. Mas foi melhor porque jogou fechadinho em contra-ataque, conseguiu bons resultados, levou o jogo lá para altitude. Enfim, a gente tem que entender o contexto. Agora o Gareca se credenciou a ser técnico de qualquer time do Brasil? Eu acho que não. Se ele vier aqui pegar um time que tem um DNA de jogar de contra-ataque, aí sim. Mas para jogar de forma ofensiva, eu acho que não. Só se tem um exemplo, não é nada pessoal, mas eu não acho que o Aguirre, não o conheço, mas me pareceu muito autoral também, sabe? Sei lá, eu prefiro alguém que eu já conheça. E brasileiro? Alguém que eu já conheça e que eu já conheça os defeitos, que eu não precise me surpreender a cada dia.
Eri, e você? O que você acha sobre treinador? Seria ideal chegar o quanto antes, né? Porque muito provavelmente o William não vai ficar como treinador, até porque é uma pressão muito grande, é um risco muito alto deixá-lo lá, né? Você acha que tem que vir estrangeiro, brasileiro, Rogério Ceni? Quem que você acha que tem que ser o técnico do Vasco? É um pouco do que Edmundo falou. Tem que vir um treinador que conheça as características do Vasco e que não tente mudá-las. Né? Você vê, eu sempre acho que a experiência é fundamental para qualquer tipo de trabalho, qualquer ramo. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para todos nós que ainda estamos aqui, prestando atenção, pensando e tal, as possibilidades. Eu acho que um profissional experiente é sempre melhor, mas, sobretudo, aquele que tenha conhecimento do seu trabalho. O conhecimento do seu trabalho, no caso do Vasco, por exemplo, é preciso trazer quem quer que seja, mas que conheça o Vasco. E aí, você tem hoje um cara que é contrário do que eu falo, ele não é experiente, o William Batista não é experiente, mas ele conhece o Vasco. Ele conhece as características do Vasco, por isso ele continua sendo invicto. Né? Um treinador invicto, porque é um treinador que está jogando, que está sabendo fazer os jogadores do Vasco jogarem nas suas posições e do jeito que eles se sintam confortáveis. Então, assim, na minha opinião, no futebol brasileiro é assim, tá dando resultado? Vai ficando. Tá dando resultado? Vai ficando. Isso não significa que ele seja, ele é maravilhoso, por isso que ele vai ficando. Não, de vez em quando tem uma derrota. Mas no caso, por exemplo, que hoje, né, o William Batista entrou com um time extremamente diferente do time que vinha atuando. E atuou de uma maneira que nós, torcedores, esperávamos. Nós esperávamos isso. É claro que no começo tem uma instabilidade, porque você tem o nervosismo, você não está habituado a jogar do lado desse jogador, daquele outro e tal, a não ser nos treinos. E jogo é jogo, treino é treino. E aí, apesar do gramado ser completamente ruim, que deu para ver daqui, os jogadores do Vasco fizeram com que eu, assistindo, tivesse a impressão de que esse treinador que fez um coletivo, ou 2 ou 3, sei lá, mas ele entrou com uma outra personalidade, a personalidade mais próxima daquilo que nós esperamos como torcedores do Vasco, que amamos o Vasco. Por enquanto, foi a primeira partida dele com vitória. E, mais do que a vitória, além da vitória, ele trouxe para a gente a impressão de que eu conheço o Vasco. Eu sei como é que o Vasco joga e eu conheço esses jogadores. Eu posso fazer isso aqui. Até mesmo com as substituições que o Edmundo falou, caramba, tal, não sei o quê. Aí foi passando, o Edmundo foi concordando que é preciso saber também que ele não se acovardou, porque ele continuou com 3 atacantes rápidos. Então, o que ele fez? Cara, vou tentar garantir o resultado, mas continuar com 3 jogadores agressivos, ofensivos. Isso passa para mim o quê? Conhecimento. Ele mandou dizer o seguinte, eu não tenho a experiência que você fala, mas eu tenho conhecimento do Vasco. Eu tenho conhecimento desses jogadores. Confia em mim, eu agora, nesse exato momento, não é porque venceu. Atitude. A atitude é que é o grande barato. Você ter atitude de transformar, você ter atitude de chegar e falar, não, eu vou fazer isso aqui com responsabilidade, mas eu vou fazer o que eu acho, o que eu conheço. Então, por mim, hoje, tem que procurar ninguém, não.